Meus queridos, eu estou fazendo o papel inverso que Paulo costuma fazer. Paulo, em geral, apresenta um aspecto teórico e depois ele apresenta um aspecto prático do Evangelho. Ele segue essa linha numa boa parte das epístolas dele. Eu estou fazendo com os irmãos o inverso. Eu falei de uma parte prática e agora eu quero dar para os irmãos textos bíblicos que falam a respeito do tema verdade. A verdade, ela é um fruto da luz. Porque a Bíblia ensina que Deus é luz. E em Romanos 5, vai dizer que, em Efésios 5, versículo 9, vai dizer que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então a verdade, ela é um fruto da luz. A Bíblia nos ensina que Deus é três coisas. Quando a Bíblia diz que Deus é, a Bíblia está lançando mão do verbo ser. Nós sabemos que Deus é muita coisa, porque Ele é Deus. Ele é misericórdia, Ele é justiça, Ele é graça. A gente tem aí todas as facetas de Deus, algumas facetas, alguns atributos que são comunicáveis e alguns atributos que não são comunicáveis. Por exemplo, Deus é onisciente, e isso Ele não comunica. Deus é onipresente, Ele não comunica. Mas Deus é amor, isso Ele comunica. E nós podemos também amar, segundo o amor dEle. Ele é misericórdia, Ele é um Deus cheio de perdão, e isso Ele comunica conosco. Tem coisa que Deus comunica e tem coisa que Deus não comunica. Mas, quando a Bíblia diz que Deus é, Ele lança mão de três características de Deus. Diz que Deus é amor, diz que Deus é fiel e diz que Deus é luz. Então, isso são atributos que Deus tem que pertencem de uma forma única a Ele. Então, quando você... É uma lição tão simples, né? Uma vez um pastor me contou que um pastor que pastoreava pastores estava hospedado na casa dele, e aí eles foram comer e ele orou, esse irmão meu, esse pastor, ele orou agradecendo a Jesus pelo alimento. E o pastor corrigiu ele, o pastor de pastores, irmão Alan MacLeod. Ele falou: irmão, quem nos dá o alimento é o Pai. Não é o Filho. É o Pai. Deus aceita que a gente agradeça o Filho. Mas Ele via algo além, porque na oração sacerdotal, o que diz? O pão nosso de cada dia. E a oração começa ao Pai. Então, o Pai é o provedor. O Pai é a essência do amor. Não tem jeito de um homem amar uma mulher se ele não for buscar na fonte do amor. Se, por um lado, a mulher tem uma orientação dupla da parte de Deus, de esperar, porque a espera é um ato de paciência, por um outro lado, nós homens temos uma orientação dupla de amarmos a mulher. Então, todos nós precisamos amar uns aos outros, mas o homem recebeu uma instrução de amar. Homem não precisa de amor. Mulher, você sabia disso? Que teu marido não precisa de amor? É uma novidade? Diz para ele: descobri que você não precisa de amor. Homem precisa de respeito. Óbvio que no respeito existe amor. Vocês precisam de amor, porque a ordem para nós é amarmos vocês. Deus é amor. Deus é fiel. Um dos textos que o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração, eu tenho dividido com os meus filhos isso, que
eu espero ver a volta do Senhor, mas eu tenho 60 anos de idade. Talvez eu não veja a volta do Senhor. E então eu tenho feito uma oração: Senhor, eu quero conhecer a tua vida em todas as tuas facetas. Eu tenho feito uma oração difícil, porque aí aumentou o nível de desprezo, de rejeição. Mas eu quero conhecer o Senhor em todas as facetas da vida do Senhor. Eu quero que Ele me dê esse privilégio. E aí, uma coisa que eu me deparei, um texto que eu me deparei, é um texto de Colossenses. Tudo que fizerdes, fazei como ao Senhor, e não aos homens, certos de que receberei dele o galardão. Meus queridos, quanta coisa eu já fiz e você faz esperando dos homens o reconhecimento. O problema é que os homens são infiéis, inclusive eu. Porque só existe um que é totalmente fiel. Quem que é? Deus Pai. Ele é totalmente fiel. Deus é amor, Deus é fiel. E aí a última coisa que ele diz: Deus é luz. Não tem jeito de termos a presença de Deus sem estarmos diante da luz de Deus. Não tem jeito. Meus queridos, eu admiro alguns irmãos, mas tem algumas coisas que quando o Espírito de Deus se faz presente e a luz se faz presente, não dá para ter uma unção qualquer. Porque a unção precisaria ser de quebrantamento. Porque ele é luz. Luz representa verdade. Luz representa santidade. Isaías, quando viu a luz do Senhor, ele ficou completamente quebrantado. E ele imediatamente identificou que o lábio dele era impuro, que ele habitava no meio de um povo de lábios impuros. Então ele imediatamente viu o Senhor. De novo, para ele ver o Senhor, o primo dele, Uzias, teve que morrer. Porque muito possivelmente ele sofria do mesmo problema de Abraão. E o mesmo problema que alguns de nós sofremos. Somos apegados demais a um laço familiar. E enquanto somos apegados assim, não conseguimos ver o Senhor plenamente. Ele é luz. Onde Ele está, a luz e a verdade precisam incidir sobre nós. Então, quando você tem meias verdades, meias mentiras, quando você omite o que você deveria falar, tudo isso é um sinal de que a presença de Deus não está de forma adequada na sua vida. Porque quando a presença de Deus está, o que ocorre naturalmente é que nós passamos a ter facilidade com a verdade. Porque a verdade é um fruto da luz. Efésios 5:9, como foi mencionado. Então, onde Deus se faz presente, a verdade vai começando. Eu devo ter começado a lidar melhor com a verdade. Eu tive, na época de namoro, com a Alessi, eu tive uma fase inicial de bastante verdade. Depois que eu casei, que eu assumi responsabilidades financeiras, eu fui me ocupando com o trabalho e eu voltei aos velhos padrões. O padrão da meia-verdade, da omissão, do exagero, do excesso. Você quer ver uma mentira sutil? Quando você conversa e diz assim: não, mas todo mundo está dizendo isso. Gente, todo mundo é tanta gente que não é verdade. Você quer ver algumas expressões de uma falsa verdade? Quando você argumenta, quem aqui é argumentador? Levanta a mão. Levanta alto. Isso.
Quando você argumenta muito, você começa. Nunca, ninguém, todo mundo, toda vez, sempre. Você usa expressões que não condizem com a verdade. Porque são expressões excessivas. Muito raramente, essas expressões vão corresponder à verdade. Você está falando desse jeito porque é uma proteção interna e uma força de argumento. Você está argumentando. E aí quando você vira e diz, não, porque toda vez você me deixa para trás. Forte. Não, porque ninguém nessa igreja me ama. Forte. E isso, em geral, não corresponde à verdade. São mentiras sutis que nós vamos tendo dentro do nosso coração que não fazem a luz de Deus ser irradiada com mais intensidade sobre nós. Então nós precisamos aprender a ter a percepção adequada da verdade e sermos fiéis, dentro do possível, à verdade que Deus vai trabalhando. Quais são os dois grandes ganhos da verdade? A verdade produz dois efeitos enormes. Quais são? O primeiro, a verdade liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já já eu vou falar sobre qual é a verdade, porque a verdade ela tem vários sentidos na Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos, quando temos a verdade vem sobre nós e nos liberta. Então o processo de saída da escravidão está no estabelecimento da verdade. Então, quando lançamos luz sobre quais são as nossas verdades, o processo de libertação ocorre. 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que significa isso? Ele tira aquela inclinação quando confessamos a Ele. Porque todo pecado externo tem que ter um motorzinho interno, tem que ter uma intenção interna, uma motivação. O Espírito Santo vem, toca e tira aquela tendência que nós tínhamos. Né? A mesma coisa em Tiago 5,16, que eu li, que eu falei hoje para vocês. Confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então ele tira aquela inclinação. Quando eu confessei os meus pecados para Leci, você tira com a mão. É uma coisa que impressiona. Eu sou um privilegiado, porque eu ouço o pecado o dia inteiro. César, eu fiz isso. Então já confessou o Senhor? Já. Estou confessando a você. Graças a Deus, meu irmão, você vai ser curado. César, nossa, eu saio daqui, mas estou saindo tão leve. Mas estou saindo tão bem. Por quê? Porque Deus cumpriu o combinado dele. Confessa uns aos outros, que eu te curo. Eu tiro aquela inclinação. Então, o primeiro grande efeito da verdade é a libertação. Mas qual é o segundo grande efeito da verdade? 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Presta atenção. Alguns casais, ou alguns pais e filhos, ou alguns irmãos, são mais ou menos assim. Alguns casais são assim, outros são assim, outros são assim, outros assim e outros assim. Onde está a diferença? Na capacidade de falar a verdade. Quanto menos verdade, mais distante. Quanto mais verdade,
mais intimidade. Faz sentido para os irmãos? Então, alguns casais alcançam esse padrão, por quê? Porque eles aprenderam a estabelecer as suas verdades. Eles aprenderam a colocar o que ocorre dentro de si. Então eles vão falando, vão colocando o que ocorre e o processo vai fazendo isso daqui. Então, por exemplo, é comum eu pegar situações em que houve adultério de uma das partes e depois de 6 meses de acompanhamento, os casais têm uma unidade que nunca tiveram na vida. Mas como é que você pode passar pela tragédia de um adultério e depois disso você ter mais unidade do que você teve? Porque é simples, eles não estabeleceram as verdades antes do adultério, mas estabeleceram elas depois do adultério. Faz isso daqui. Une de um jeito maravilhoso, mas maravilhoso, porque louvado seja o nome do Senhor. Não tem pecado que Ele não trate. Não tem. Não tem. A única coisa que Ele não trata é quando nós não deixamos. Ainda assim, em alguns casos nossos, Ele nos leva até a nossa exaustão. Mas, está escrito em Jeremias, a chaga do meu povo é incurável. Então nós podemos endurecer de tal maneira que cheguemos a um ponto que não tem cura, não tem retorno. Aí o cativeiro é a única esperança. Mas via de regra não é assim que Deus Pai age. A pele é o maior órgão do corpo. Então quando você namora, tem vida íntima, você está envolvendo o maior órgão do corpo, mas não une. Serviço é uma coisa deliciosa. Uma esposa jeitosa, cuidadosa, um marido que põe o chinelinho para ela, que leva o café na cama para ela. Gente, tudo isso é delicioso, mas não une. Porque o que une nas Escrituras é verdade. Não tem outra chance de termos união, senão através da verdade. Então, quando duas pessoas não estão bem, marido e esposa, pai e filho, irmãos na igreja, uma ovelha com o líder com uma ovelha, a primeira coisa que a gente investiga é se a verdade que é necessária está na mesa. Porque se não estiver na mesa, não tem chance de ter o processo de união. Os irmãos estão entendendo? O que mais? O ser humano não gosta da verdade. O Paulo Bornelli tinha uma frase. Paulo Bornelli era terrível. Ele tinha uma mente muito ágil. Ele falou: irmãos, nós gostamos tão pouco da verdade que até para namorar a gente faz no escuro. De tanto que a verdade é difícil para nós. Mas, deixa eu mostrar o texto bíblico. Abra em João, capítulo 3, versículo 19. João, capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz o texto. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós, como criaturas caídas, não o novo homem, mas como criaturas caídas, não gostamos da luz, porque a luz revela quem somos. A luz joga clareza do que há dentro de nós. Então nós não gostamos da luz. O texto bíblico está dizendo. Aí ele diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz.
a fim, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quando nós estamos errando, o que nós fazemos? Fugimos da luz. Fugimos da luz. É comum eu ir em casamento e sentar na mesa e ninguém sentar na mesa. Por quê? Porque eles infantilmente acham que por eu ser psicólogo eu vou ler o sujeito. Não tem esse risco. Meus filhos dizem que eu sou o psicólogo menos psicólogo que eles conhecem. Não faço questão nenhuma de ser psicólogo fora da clínica. Mas nenhuma. Basta o que eu faço na clínica. Eu vou ficar lendo os irmãos, coisa mais desagradável. Vocês estão entendendo? Mas as pessoas têm medo de serem avaliadas, de serem examinadas. Mas não ocorre só isso, não. Ocorre com pastores também. Só que com o pastor, a ideia é diferente, porque o pastor não faz a tua leitura, mas o pastor reflete luz. E aí ele senta numa mesa e às vezes fica sozinho. Por quê? Porque os irmãos têm medo de aproximar e a luz do outro incidir sobre você. É uma coisa impressionante. Mas é uma coisa impressionante. Meus irmãos, nós estamos num bom grupo de irmãos aqui. Mas eu vou te dizer sem medo de errar. Grandes igrejas pregam pouco sobre pecado, sobre luz. Por isso são cheias. Porque se pregassem, o povo não ficaria. Porque a Bíblia está dizendo que os homens não gostam da luz. Nós evitamos a luz. E não é só isso, não. A Bíblia diz que o natural revela o espiritual. Você entra num estádio, não vou falar qual, porque eu vou dividir o público, né? Você entra num estádio e digamos que a luz fosse acendida num segundo. O que o teu olho faria? Até fisicamente nós não suportamos. Até fisicamente nós não suportamos. A pupila tem que regular, ela tem que fechar. Se há muita luz externa, ela tem que fechar para deixar entrar apenas o que é suportável. Daqui nós tiramos um princípio. Eu não posso falar tudo o que eu penso. Quem aqui fala tudo o que pensa? Levanta a mão. Levanta alto. Só? É noite. Acho eu que tem mais gente que fala o que pensa. Meus queridos, essa não é a vida do nosso Senhor. Por que nós não podemos falar tudo o que pensa? O que me garante que o outro dá conta de suportar o que eu estou dizendo? Vou dar um exemplo exagerado. A gente usa de exagero, às vezes, para esclarecer as coisas. Você não pega uma criança de 5 anos e diz assim, filho, senta aí, que eu vou te ensinar como é que você nasceu. Você não vai explicar para ele como é que você namorou tua esposa para fazer ele. Ele não tem condições de entender. Ele vai entender isso aos 18, mas aos 5 ele não tem condições de dizer. Então a gente só diz o que o outro consegue suportar. Aqui é uma lição para nós, os conselheiros. Porque nós perdemos os irmãos quando rasgamos o verbo. Nós temos que saber como conversar. Deixa eu dar o texto bíblico. Anota aí, João capítulo 16, versículo 12 e 13. Olha o que o texto bíblico diz. Tenho muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Então eu enviarei o Espírito da verdade e ele vos conduzirá a toda a verdade. Meus queridos, verdade tem uma hora certa de ser dita.
Você quer ver, meus homens queridos? Você diz coisas duras quando tua mulher está menstruada. Posso ser bem honesto? Isso é falta de respeito. Mas César, eu tenho que falar. É papel meu. Mas por que não falou uns dias antes? Por que não espera 2 ou 3 dias? É tão urgente assim? Se for urgente, tudo bem. Mas se não for urgente, qual é a necessidade? A gente fala machucando. A Leci tinha um pouco de TPM. Ela não tinha muito, mas ela tinha um pouco de TPM. Quando ela morreu com 59 anos, ela morreu sem entrar na menopausa. Ela menstruava feito garotinho. O que aconteceu? Eu fiz isso por anos. Eu comprava o calendário do Esmilinguido. Lembra? Aquele calendário com os dias grandes? E eu anotava o dia que ela menstruou. Tem ali? Você faz isso? Fazia? É? Por que eu fazia? Porque se o humor dela alterava, eu ia lá e via, contava o número de dias. Lê, você está para menstruar. César, imagina, menstruei ontem. Não, Lê, já passaram tantos dias. Ai, César, me desculpa, me desculpa. Ô, querida, você trouxe água com gás para mim? Vou tomar. Você tem galardão, viu? E eu acho que o galardão da água com gás é um pouco maior. Eu consegui deixar a Coca-Cola com a água com gás. Então, daqui a pouco eu tenho que deixar a água com gás. Aí vamos ver o que o senhor vai fazer. Então, queridos, verdade tem uma hora certa de ser dita, mas ela precisa ser dita. Aqui entra uma coisa com os filhos. Você sabia que a memória do seu filho é formada no 4º ano de vida? Por isso que até o 4º ano de vida você vai ter que fazer o quê? Repetir, 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 repetir. Por quê? Porque não registra. Simples. Não registra. Então você vai ter que repetir quantas vezes forem necessárias. Por que criança, quando está assistindo um desenho, que ele assiste várias vezes, ele fica falando as falas sozinhas do desenho? Porque ele está aprendendo a falar. Ele vai repetindo para ir gravando. Porque a memória dele não está formada. Mas depois do 4º ano de vida, aí a memória está formada. Aí então a gente trabalha o filho com mais rapidez. Você nunca pode disciplinar o seu filho abaixo de 4 anos se não for no momento. Porque se você esperar 2 horas, ele não associa mais o que ele fez com a correção. Então precisa ser no momento que ele fez o erro. Aí você para tudo, vai lá, disciplina ele, do jeito que o Senhor assentar no teu coração, faz a correção que é necessária, e aí aquilo registra na mente dele. Então o Senhor mostra que nós precisamos, claramente nesse texto, de lidar melhor com a verdade. Certo? Ser verdadeiro é diferente de ser transparente. Porque a pessoa transparente bateu aqui, ela pôs para fora. Ela não tem filtro. A pessoa verdadeira bateu aqui, ela considera se é ela e se é tempo dela de falar. Anotem aí. Eclesiastes, capítulo 8, versículos 5 e 6. O texto bíblico diz assim: o sábio sabe discernir o tempo e o modo, porque para todo propósito debaixo do céu há tempo e
modo. Você não pode falar a verdade do teu jeito, nem falar a verdade no teu tempo. Você tem que discernir o modo de Deus e o tempo de Deus. Meus queridos, deixa eu te fazer uma pergunta. Já pensou se Jesus fosse abrir a caixa de ferramenta com relação a gente? Você entende essa expressão caixa de ferramenta? Já pensou se ele fosse tratar a gente, às vezes até do jeito que a gente merece? Ele não faz isso. Uma vez eu já tinha confessado para a Leci aquela lista, e aí num dos atendimentos, estava atendendo um irmão que tinha lutas na sexualidade, e aí depois de 4 meses de tratamento ele teve uma queda. Gente, eu abri a caixa de ferramenta, mas eu desci o sarrafo no irmão. Com 1 minuto e pouquinho de eu falando, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou assim: quem é você para tocar um filho meu desta maneira? Ou você está esquecido dos 12 anos de tolerância que eu tive com você até você ser totalmente livre? Meus irmãos, eu fiquei tão envergonhado que eu parei a consulta, falei para ele do meu pecado, o que Deus tinha ministrado ao meu coração, pedi perdão para ele e comecei tudo de novo. Quem somos nós para tocarmos os nossos de qualquer forma? Quem somos nós para dizermos coisas que nós não temos certeza se são verdade ou não a respeito dos nossos? Quem somos nós para atribuir nomes aos nossos? Você viu Jesus virando para Pedro e falando assim: mas você é volúvel, hein? Você viu ele falando isso? Pedro era volúvel? Era. Mas o Senhor tratou de qualquer maneira? Não. Porque o nosso Senhor é dócil. A boca dele é cheia de graça. Diz o Salmo 45. Dos lábios dele extravasou a graça, plena aceitação, extravasa dos lábios do nosso Senhor. Então nós nunca podemos dizer de qualquer jeito, de qualquer forma, nunca. Quem aqui é mal-humorado? Levanta a mão. Levanta alto. Então, esses que são mal-humorados falam coisas que não deveriam. Quem aqui é precipitado? Levanta a mão. Dizem coisas que não deveriam. Não cooperam com o Senhor. Quem aqui fala muito? Levanta a mão. Bingo! Olha como é que a gente peca facinho. A Luciana gritou bingo. Desculpa, minha irmã. Vocês estão vendo como é que a gente peca facinho? Expus ela. Né? Expus sabendo, viu? Meus queridos, o nosso Senhor, a gente lê os evangelhos em 10 horas. O nosso Senhor, tudo que ele fez e falou, ficou contido em 10 horas. E dura 2000 anos. Porque não é por muito falar, mas é pela qualidade daquilo que a gente diz. Ele falou com graça. E aí penetra. Os que falam muito, falam de forma destemperada, de forma agitada, de forma argumentadora e cansam os ouvintes. E aí não cooperam com o Senhor. Então você vai morder o lábio. Você vai morder a língua. E mais tarde você vai aprender a morder o cérebro. Porque tudo começa aqui.
Você vai pedir graça de Deus. Eu fiz essa oração muitos anos. Senhor, me ajuda a não ver. Me ajuda a não ver. Me ajuda a ver apenas o que o Senhor tem. Me ajuda a não ver. Me ajuda a não ver. Eu quero ver o que o Senhor quer que eu veja. Mas me ajuda a não pensar mal. Eu, se estiver cansado, eu sou ácido. Ano retrasado, 2022, eu ainda estava no auge do luto, naqueles meses antes de mudar. Eu estava sofrido, cansado. O trabalho virou um negócio perfeito para eu evitar a minha dor. Então eu fui trabalhar no início do luto, porque foi terapêutico para mim. A Alessi faleceu em 30 de agosto. Semana que vem agora vai fazer 4 meses. Em dezembro passei 32... Vai fazer 4 anos. O que eu falei? Não, 4 anos. Passei 32 dias sem conseguir sair da cama em dezembro. Saía para trabalhar. Eu acordo 5, 5:30 da manhã, acordava, não tinha força para sair da cama, ficava rolando de um lado para o outro. Isso não é meu, eu sou extremamente ativo. Fevereiro, melhorei, fevereiro, mais 32 dias. Junho, mais 16 dias. Só que aí eu fiz uma coisa, eu não conseguia levantar para ler as Escrituras. Eu fiz uma coisa, eu liguei o YouTube e fui ouvir música. Então meu devocional era música. Era adoração. Eu ficava deitado no sofá, ouvindo. Então, você precisa entender a necessidade de que você tem condições de falar pouco e não se envolver com coisas demasiadas. Você tem essa condição. O que é a verdade? Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade, em primeiro lugar, é Cristo. Ele é uma verdade que denota o que para nós? Em primeiro lugar, ele é filho de Deus. Então ele retrata quem Deus é. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Essa é a verdade inicial dele. Que mais? Ele é o filho do homem. Significa o quê? Ele é a excelência da criação. Então, tudo aquilo que é para eu e você sermos é encontrado em Cristo. Por isso ele é filho do homem com letra maiúscula. Porque tudo aquilo que ele é como homem encarnado é para eu e você sermos. É para eu e você tocarmos do jeito que ele toca, é para eu e você falarmos do jeito que ele fala, é para eu e você amarmos do jeito que ele ama, é para eu e você calarmos do jeito que ele cala. Do jeitinho que ele cala. Quando injustiçado, o que ele fazia? Como ovelha muda, ficava quieto. É para eu e você termos as atitudes que ele tinha. Quem aqui, de vez em quando, é bravo e fala em tom de ameaça? Levanta a mão. Olha lá. Presta atenção no que eu vou te dizer. Decore 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 até o final do capítulo. Lá o texto bíblico vai dizer assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se. Ele não entregava a situação. Senhor, olha o que esse irmão está fazendo comigo. Julga e queima no teu tempo. Amém? Muitos diriam amém. É assim mesmo. O que ele fazia? Ele se entregava. Senhor, me dá condição de suportar. Me ajuda a ser ovelha muda.
indo para o matadouro. É o que ele fazia, mas ele não fazia ameaças. Então, ele é a verdade, aquilo que ele é para eu e você sermos. Ele é filho de Deus, o único caminho até Deus Pai, e ele é filho do homem, a excelência da criação. Por isso, se um dia o Senhor nos permitir, nós vamos estudar sobre educação de filhos. E nós temos teorias e mais teorias dentro da psicologia sobre educação de filhos. Mas a Bíblia é simples. A Bíblia mostra Jesus aos 2 anos, aos 12 anos e aos 30 anos. Então nós vamos educar o filho de que jeito? 2, 12 e 30. Especialmente 12 e 30. Nós vamos olhar o que ocorre em cada um desses períodos para aprender a educar os nossos filhos. Até que idade, nas Escrituras, um pai educa o filho? Até aos 30. Meus 2 filhos estão liberados. A Jéssica fez 30 esse ano. Filha, fiz o aniversário, pus ela de joelho, orei e enviei ela para Porto Alegre. Filha, está cumprido o que eu precisava cumprir. Pai está aqui, sou teu pai, vou continuar cuidando de você, mas o que eu precisava fazer está feito. Fiz com ela, fiz com o André, porque a gente forma até os 30 anos de idade. É o ensino das Escrituras. Mas existem outras verdades. Que outras verdades são essas? Olha o que a Bíblia diz. Salmo 36, 9, diz assim: na tua luz temos a luz. Então, meus queridos, eu estou olhando a minha mão, tá? Ó, tem umas pintinhas. Se eu fizer isso daqui com a minha mão, aproximar a minha mão daquela luz, eu vou ver a minha mão com mais exatidão. Porque na tua luz temos a luz. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo as minhas imperfeições. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa o ministério dele dizendo assim: porque eu não sou em nada inferior aos demais apóstolos. No meio da vida dele, ele vai dizer que ele é um com os apóstolos. No final da vida dele, ele diz que ele é o maior dos pecadores. Porque quanto mais luz ele foi recebendo, mais incidência de pecado ele foi tendo. Vou contar uma história para vocês. Esse irmão, pastor de pastores, irmão Alan MacLeod, eu estava reunindo num grupo familiar e eu falei: irmão, você não vem aqui partilhar para a gente? César, vou reunir só com a família. Reunimos 8 meses assim, só nós e a família, até que o Senhor deu uma outra direção. Tá bom. Aí ele começou a contar, e ele falando sobre o negar a si mesmo. E olha a experiência pela qual ele passou, um homem de Deus. Ele era americano, casado com uma americana. E você sabe como é que americano é, né? Americano é tudo muito exato. Então alguém do seminário fez aniversário, e aí a esposa dele, a Joana, cortou o bolo no número de seminaristas. Considerou ela e o Alan, aí pegou e deu o pedaço do Alan. Mas o Alan falou que o bolo estava bom demais. E aí ele desejou um outro pedaço. E ele entrou numa luta interna. E aí ele viu que um seminarista não tinha vindo. E aí a cobiça aumentou no coração dele. Até que o seminarista entrou pela porta. Meus irmãos, ele entrou em crise por causa de uma fatia de bolo. Porque ele estava tão avançado espiritualmente que ele entendia a cobiça em detalhes.
Ele era um homem de Deus, um homem de oração. Um homem de oração. Então, quando ele falou aquilo, eu pensei, meu Senhor, eu ia sofrer por causa do bolo inteiro. Comilão do jeito que eu sou, eu ia sofrer por causa do bolo inteiro, ele sofreu por causa de um pedaço. Senhor, me ensina. Me ensina a sondar o meu coração, de chegar nesse ponto, de ver esses detalhes. Então, na tua luz, nós recebemos luz. Por isso que o diabo é louco, para não te colocar na leitura das Escrituras. Ele é louco para te aumentar o serviço e não te colocar na leitura das Escrituras, porque na tua luz eu recebo luz. O Salmo 34, 5 diz assim: contemplai-o e sereis iluminados. Então, quanto mais eu olho a luz, mais luz eu recebo. Provérbios 4,18, um texto muito conhecido, diz: mas o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então ele vai, é um sol de justiça que vai nascendo e vai jogando luz sobre quem nós somos. Então, se por um lado existe a luz de quem o Senhor é, a verdade de quem o Senhor é, por um outro lado existe a verdade de quem nós somos. Porque a luz dele tem que incidir luz sobre nós. Está fazendo sentido? Certo. E nós? Qual é a nossa verdade? Nós temos duas verdades básicas, bem básicas. A primeira: todos nós seremos julgados nas Escrituras por aquilo que nós fizermos por meio do corpo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para recebermos segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Então, aquilo que fazemos, então a verdade dos nossos atos. Porém, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz que nós seremos julgados. Deixa eu buscar a palavra que ela fugiu. Nós seremos julgados os desígnios do coração. Então Deus não olha apenas a minha conduta externa. Deus olha também a minha conduta interna. Então, por exemplo, eu posso vir aqui para os irmãos pregar e internamente eu tenho a necessidade de aparecer, de ser visto. Então eu estou num ato externo correto, com uma motivação errada. Você está entendendo? Eu posso ter um marido fazendo uma gentileza para a esposa com a intenção de namorar à noite. Está errado? Sim e não. Porque a esposa tem que ser conquistada. Mas ele deveria ter aquela gentileza espontaneamente, diariamente. Amém, irmãs? Então, nós seremos julgados pela verdade da conduta, mas também pela verdade da motivação. Não basta ter a conduta correta, eu tenho que ter também a motivação correta. Os irmãos estão entendendo? E Deus e você é o único que pode dizer da sua motivação. A Bíblia permite que eu julgue uma palavra, falando um profeta entre vós que os outros julguem. Eu estou falando, vocês precisam julgar. A Bíblia permite que eu julgue um ato, julgai todas as coisas.
Mas a Bíblia proíbe que eu julgue a motivação do coração. Porque só Deus sabe o que vai dentro do coração. Vocês estão entendendo? Então, você nunca pode julgar uma motivação, porque isso constitui pecado diante de Deus. Então, quando um casal conversa, o que nós precisamos? Nós precisamos conversar primeiro do fato. Então, eu vou usar a Isabela. A Isabela trouxe água para mim. Então, se eu for conversar com ela, querida, você trouxe água para mim? Sim, César, eu levei a água. Mas você tem certeza que você foi buscar lá na geladeira da casa? Sim, César, eu fui buscar lá na geladeira da casa. Tá bom. O que é isso? Eu estou estabelecendo com ela as verdades do fato. O que eu posso fazer? Digamos que ela fosse minha filha. Querida, com qual motivação você fez? O que eu não posso é virar para ela e dizer, é um exemplo, óbvio, você quis aparecer, né? Porque se eu falar isso, eu estou julgando a intenção do coração dela. E só Deus conhece qual é a intenção. Você vira para um filho e diz assim, mas você é preguiçoso, hein? Quem aqui já chamou filho de preguiçoso? Levanta a mão. Levanta alto. Meus queridos, você vai pedir perdão hoje. Porque você não cooperou. Você não cooperou. Presta atenção no que eu vou te dizer. Antes de uma pessoa ser preguiçosa, eu acho que eu já mencionei aqui, acho. Ela pode ter TDAH, ela pode ser distraída, ela, já mencionei na sexta, não? Antes de ser preguiçosa, ela pode ter TDAH, ela pode ter alguma taxa metabólica baixa, por exemplo, se ela tiver ferritina, da prostração. Se ela tiver ferritina alterada, para mais ou para menos, da prostração. E aí ela não tem motorzinho dentro dela que faz ela levantar da cadeira e ir lá e fazer a coisa. Você sabe se ela tem a taxa alterada ou não? Não, possivelmente você não fez exame. Ela pode ser acomodada, ela pode ser procrastinadora, mas ela também pode ser preguiçosa. Mas você já partiu do pior. Isto é, pecado. Você sabe o tamanho do estrago que faz na cabeça de um filho ele imaginar que o pai ou a mãe o chamou de preguiçoso? Então a gente julga as atitudes sem ter clareza de como que a coisa funciona. Os irmãos estão entendendo? Então, primeiro o fato. Primeiro o fato. Querido, por que você não fez o que o papai pediu? Ah, pai, não sei. Pai, eu esqueci. Pai, eu não prestei atenção. Primeiro o fato. Querido, você ouviu o que o pai pediu? Pai, eu não ouvi. É uma verdade que filho costuma ter surdez seletiva. Querida, vou te dar uma mesada de 500. Uau! Ô pai, você está entendendo? Mas aí, querida, vai lavar a louça. Continua fazendo o que estava fazendo. Tem filho que tem surdez seletiva. Tem velho que tem surdez seletiva. Em velho é muito comum a gente ver. Só ouve o que gosta. Não ouve outra coisa. O Senhor me livre disso, né? Então, você precisa estabelecer a verdade primeiro do fato. Querida, o papai pediu para você. Você deu conta de ouvir? Pai, não ouvi. Ué, vamos fazer um exame de audição. Será que é comum isso? Será que está com algum problema? Tem famílias que têm uma genética com problema auditivo. Nós temos que garantir. Será que a informação
está entrando. Hoje nós temos testes que avaliam o quanto a informação entrou e foi processada, para saber se o cérebro está conseguindo entender. Hoje à tarde me fizeram uma pergunta sobre TDAH e autismo. TDAH, eu que mencionei autismo. E aí eu dou um curso de pais lá em Maringá. Todo ano eu dou um curso de pais que dura 15 meses. Eu reúno uma vez por mês e por 4 horas eu estudo a Bíblia sobre educação de filhos. E aí, o ano passado eu tive um discernimento de Deus. Eu preparei uma aula sobre a diferença de pecado e doença. Porque tem determinadas coisas no filho que é doença. O TDAH é uma doença. O autismo é uma doença. No processamento da informação, teu filho tem problema no chip. O chip não processa de forma adequada. E tudo isso vai confundir com preguiça, por exemplo. Então você precisa estabelecer quais são as verdades do fato. Uma vez que estabeleceu a verdade do fato, você vai atrás da verdade da motivação. Por quê? Porque todo fato externo tem que ter uma motivação interna. E aqui, meus irmãos, é que eu considero de dar o estudo de forma diferente amanhã. Porque desde que eu estou partilhando essa questão da verdade, o Senhor está jogando luz sobre um princípio. Qual princípio? Alguns de nós somos libertos quando nós estabelecemos a verdade, mas não somos totalmente libertos. Por quê? Porque nós estabelecemos a verdade do fato, mas não conseguimos estabelecer a verdade da motivação. E aí você tem parte da verdade. Você não tem toda a verdade. A Bíblia ensina que essa coisa de ter uma parte da libertação é uma verdade, é um princípio. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o texto sugere que há um avanço de libertação. Por quê? Porque, na prática, como é que a gente vê isso? Quando você estabelece a verdade do fato, você é parcialmente liberto. Mas quando você estabelece a verdade da motivação, você é totalmente liberto. E tem alguns pecados que nós não percebemos a motivação que há dentro de nós. Nós não percebemos. Então, nós temos aquela angústia. Deus, isso é pecado. Essa braveza minha é pecado. Senhor, me liberta disso. Quando Deus lança luz do que ocorre na motivação, aquilo cessa dentro de você. É uma coisa impressionante. Os irmãos estão conseguindo entender? Então nós precisamos primeiro estabelecer os fatos, depois as motivações. Outra verdade, os fatos podem ser vistos parcialmente. Então eu vou mostrar para vocês. Olha um casal conversando. Eu viro e digo assim para a mulher, me descreve essa peça. César, parece ser um celular, porque é uma tela com uma câmerazinha em cima. Eu viro para o homem, estou mostrando o lado oposto. Ele vai dizer, você está louca? Não tem tela nenhuma. Tem uma capa plástica com 3 câmeras. Você está doido, marido? 3 câmeras onde? Não tem 3 câmeras? Onde é que você está vendo isso? Querida, tem 3 câmeras.
Você não está vendo as 3 câmeras? Imagina, você está louco. Quando um casal vai conversar, eles enxergam uma parte da verdade. E cada um apresenta a sua parte. E levanta um muro defendendo que a sua parte é a única parte que existe. Estou certo com os casais que brigam? Quando nós temos que entender que o casamento é uma completação. A mulher vai ver de um jeito diferente da gente. Vocês já devem ter ouvido aí nos estudos. De que jeito que o homem enxerga? Estreito e longe. Então o homem tem 2 informações na cabeça. Teve uma mulher que foi partilhar na igreja do Paulo Bornelli e falou assim, os homens nos acusam de não compreendermos as coisas. Mas pelo menos o nosso Tico e Teco comunicam um com o outro. Os homens, nem isso eles conseguem. Eles não veem o óbvio. Por quê? Porque o homem enxerga assim, lá na frente. Porque Deus criou o homem dessa maneira. A ciência da oftalmologia diz que o homem enxerga estreito e longe. Então, quando você vai conversar com um homem, ele está vendo coisa lá na frente. Quando você conversa com uma mulher, mulher foi criada para ser auxiliadora. O que ela enxerga? Curto e aberto. Então, mulher enxerga tudo que é imediato. Meus queridos, você manda um homem, vai lá, na segunda gaveta, de cima para baixo, do lado esquerdo, debaixo da blusa verde tem R$1.000 de presente. Nem R$1.000 ele acha. Porque homem não tem lateralidade. Tô certo? Então, homem, quando você for conversar com a tua esposa, você vai enxergar uma coisa e é aquilo que você enxerga. A mulher não. A mulher vem com 30 informações. Porque ela enxerga curto e aberto. Uma mulher pode dizer que está sendo seduzida daqui. Se tiver um homem olhando para ela, dentro dela ela tem percepção. Tem homem que nem na frente vê. Uma vez eu falei isso, a mulherada, sei que não vai ver. Não, mas tem homem que nem na frente tem percepção. Por quê? Porque a visão nossa é estreita. Deus criou desta maneira. Nós governamos. Então nós temos que ver lá. Porém a mulher auxilia, ela tem que ver aqui. Então quando nós vamos conversar, as verdades são diferentes. Mas elas precisam se completar. Então um homem tem 2 temas para falar. Por isso que nós costumamos dizer, mulher, para de ver pelo em ovo. Para de complicar as coisas. Homem, nós nunca deveríamos falar isso. Porque você não sabe se o que ela está vendo de imediato tem peso ou não. Então o que a gente faz? A mulher vem com 30 informações, o homem com 2. Ambos colocam as suas coisas. O homem, querida, vamos orar. Ora, e Deus assenta 3 coisas para fazer. Uma dele e 2 dela. Às vezes as 3 dele, às vezes as 3 dela. Assenta no coração dos 2 que aquilo é importante. Eles fazem aquilo e a mulher entra em descanso. Porque aquilo que é necessário das 30 informações está sendo feito. Vocês entendem? Só que, homem, presta atenção. Não fazer isto que eu estou falando para os irmãos, não parar, não ouvir, não entender, constitui pecado. Não ouvir sua mulher constitui pecado. Porque o que me garante que o que ela está falando não é da parte de Deus? Aí você não está resistindo a ela. Você está resistindo ao Senhor.
Só que numa boa conversa, esses dias eu estava com um pai e um filho, conversando com os dois. E aí eu virei para o filho e falei assim, querido, explica o que teu pai acabou de falar. Aí os dois riram. Os dois são pilotos de helicóptero e de avião. Os dois riram. E aí eu virei e perguntei, mas vocês estão rindo do quê? Eles falaram assim, César, o nome do que você pediu para a gente fazer é cotejamento, do verbo cotejar. O que é cotejamento? É uma expressão que a torre usa com os pilotos. Então a torre dá uma ordem, o piloto tem que repetir a ordem para ver se foi entendido de forma adequada. Então, homem, presta atenção, quando tua esposa falar, eu fiz isso, eu pegava um caderninho e ia anotando, porque 30 informações não tem memória que dê conta. Eu pegava um caderninho e ia anotando. E aí eu esclarecia com a Leci. Leci, é isso que você quer dizer? Leci, é isso que você quer dizer? É isso que você quer dizer? Porque a gente ouve segundo os conceitos internos que a gente tem. Então você precisa confirmar com o parceiro que aquilo que ele está falando está sendo compreendido por você. Sabe quando você tem uma criança de 6, 7 anos de idade, você vai deixar numa festa de aniversário? Querido, presta atenção, vou te deixar lá sozinho, mas você vai ouvir tudo que a titia falar. Você não pode subir no trepa-trepa sem ter um adulto perto, você não vai subir no escorregador sem ter um adulto perto, você só vai comer na hora que a tia oferecer para comer. Você entendeu? Entendi, mamãe. Então me repete. Você não faz isso? Nós deveríamos fazer isso nas nossas conversas. Para a gente esclarecer o que o outro está dizendo. Porque nós acabamos atribuindo intenções na fala do outro que não tem. Um dia eu estava fazendo uma pós-graduação, 2 anos de uma pós. E aí, só irmãos que faziam uma pós. Aí, eu quando gosto de alguém, eu brinco. E aí, tinha 2 irmãs, uma esposa de pastor e outra uma irmã muito querida. E eu brinquei com elas. No 2º ano, eu brinquei com essa irmã mais nova, que não era esposa de pastor. Ela virou para mim e falou assim, por que você está tirando sarro da minha cara? Aí eu entendi que ela distorceu o que eu falei. Aí chegou no intervalo, eu falei, querida, eu preciso que você me perdoe. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu gosto de alguém, eu brinco. Então o fato de eu estar brincando com você, eu não estou zombando. É um fato de que você é uma pessoa que eu aprecio. Gente, foi como tirar com a mão. Porque a gente entende o que o outro diz segundo os nossos filtros. Então, se a gente não esclarece isso com parceiro e com filhos, a gente não estabelece as verdades. E aí não tem união. Amém?